Olá! Ao levantarmos o tema sobre o que esperar da transição do planeta, percebe-se que muitas pessoas estão com muitas dúvidas e até amedrontadas com tantas coisas acontecendo atualmente. Na verdade, este é um momento decisivo para a humanidade. Estamos vivendo realmente o Apocalipse relatado na Bíblia. É um momento de reflexão e mudança na nossa maneira de ser. Este assunto encontra-se no livro Revolução do Mundo à Luz do Progresso e nos Vícios e Virtudes, a Transformação da Humanidade, ambos de minha autoria. Bem, para estar sempre atualizado destes assuntos, inscrevam-se no meu canal no YouTube. Vamos assistir? Bem, no decorrer dos séculos, o homem se desenvolveu através de suas diversas vidas, morrendo, nascendo e se adaptando em cada vida a um mundo que também evoluía tecnológico, cultural e moralmente, em consequência de almas mais adiantadas que vieram de tempos em tempos, de acordo com o caminhar da humanidade, em cada época trazendo conhecimentos universais, implicando nas transformações necessárias para que na atualidade a humanidade pudesse galgar maiores posições dentro desses elementos, tendo completo conhecimento de todos os ensinamentos de Jesus e sua interpretação esclarecida junto com a ciência, mostrando o verdadeiro sentido da evolução do homem na Terra. Nesse contexto, enquanto a Igreja Católica tem a missão de disseminar os ensinamentos de Jesus em todo o mundo, a Igreja Evangélica tem o encargo de converter pessoas que precisam de diretrizes mais rigorosas diante da tradição cristã. Por outro lado, o Espiritismo tem a incumbência de trazer conhecimento de Deus com maior fundamento, um esclarecimento mais definido para a existência da vida através da reencarnação e uma elucidação mais eficaz do sofrimento humano por meio da lei de causa e efeito. Diante dessas informações, é importante saber que, de acordo com diversas profecias, foi fixado o prazo de 2000 anos para que a humanidade absorvesse os ensinamentos do Mestre e se preparasse para a nova era que está para acontecer na atualidade. Muitas religiões falam do fim do mundo, mas, na verdade, o que os religiosos deveriam entender pelas profecias é que se trata do fim de uma era para o mundo. Sobre isso, no livro A Gênese, Allan Kardec faz uma importante explanação sobre o final dos tempos, enfatizando que a Terra, como qualquer planeta, está sujeito à lei do progresso e progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela purificação de espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Evidentemente que estes dois progressos se seguem e caminham paralelamente, pois a perfeição da morada está relacionada com a do habitante. Fisicamente, o globo passou por transformações constatadas pela ciência e que sucessivamente o tornaram habitável por seres mais e mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que a melhoria do globo se opera sob o império das forças materiais, os homens concorrem para ela pelos esforços de sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. O Apocalipse descreve esse momento, mas fala também da distorção de valores morais. Diz que nos momentos finais, até os bons seriam enganados pela persuasão da besta. É importante ressaltar que a besta pode ser representada não por uma pessoa, mas por uma ideia nociva à humanidade.
Por exemplo, há um embate motivado pelos mais poderosos sobre o controle do mundo, promovido pela manipulação das mídias para programar o medo das pessoas, incutindo ideias, desnorteando o pensamento, criando conflitos e separação para as afastar dos verdadeiros valores morais. Bem, atualmente, estamos muito próximos desse desfecho, onde nos últimos 15 anos, o mundo tem vivenciado algo que se tem assemelhado ao Apocalipse, por uma variedade de cataclismas e uma distorção de comportamentos em que certo número de pessoas no mundo tem permanecido envolvido por um materialismo que lhe tira a essência do conhecimento interior. Isso traz uma grande distorção que lhes imputa uma falsa ideia pela confusão que fazem entre o bem e o mal. Um desnorteamento entre a verdadeira liberdade e a libertinagem, e uma troca de valores morais entre austeridade e desonestidade. E isso permite que tais pessoas façam uma desordem entre a verdadeira justiça e a amoralidade de valores. É fato que algumas pessoas, porque não acreditam em Deus, e algumas outras que, mesmo acreditando, acham que podem ser a favor da corrupção em detrimento da justiça. Têm a ideia de que nada mais há além da matéria e por isso se tornam materialistas. Concorrem para uma liberdade cheia de direitos, mas sem limites, e assim promovem a libertinagem. São a favor dos direitos humanos, mas querem tirar o direito de vida de um ser que está chegando ao mundo. São adeptos às drogas, mas se esquecem ou não sabem que elas levam os usuários à morte quando não os leva à loucura. Lutam contra a família, mas esquecem que, se estão aqui, é por causa dela. Conclamam contra a desigualdade, mas em vez de igualdade social, promovem a separação das raças. Reivindicam respeito, mas o que mais fazem é desrespeitar a equidade. Enfim, tudo o que elas querem é ser diferentes. E acho que estão conseguindo. Sobre essas distorções, é oportuno falar que a igualdade é um princípio fundamental que possibilita a todos a equiparação no que diz respeito ao desfrute e proveito de seus direitos. Sendo assim, todos são iguais perante a lei e perante Deus, independente de raça, gênero ou religião. Com isso, as pessoas, de modo geral, deveriam lutar pela igualdade, porque todos são seres humanos, e não pela divisão de gêneros, raças ou qualquer outro tipo de situação que levam as pessoas à desigualdade. Na verdade, gênero, raça ou religião, entre outros, é uma característica de cada pessoa, assim como a liberdade significa o direito de agir em acordo com o livre-arbítrio de cada um, desde que não prejudique o outro. O homem é responsável por seus atos. Assim, a liberdade é, entre outras coisas, um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. A libertinagem é diferente. Refere-se ao uso indevido da liberdade, menosprezando a alheia. É o uso da liberdade sem o bom senso e o respeito, ultrapassando os limites da razão. Assim, o que deve haver é equidade, que é uma qualidade que as pessoas devem ter para que, por sua própria escolha, sejam justas. Evidentemente que a justiça, segundo o seu significado, é um sentimento e até uma virtude moral que inspira o respeito pelos direitos de cada um por meio de princípios morais que exigem conduta justa com respeito ao direito e à equidade do ser humano.
podendo ser manifestada como uma ação onde há uma interação de equilíbrio razoável e imparcial de interesses entre as pessoas envolvidas, e certamente é nesse sentido que se pode considerar a igualdade do gênero humano. Diante dessa perspectiva, se torna importante fazer a distinção entre o bem e o mal, a justiça e a corrupção, a liberdade e a libertinagem, a família ou a desestruturação dela, o bom senso e a razão ou a insensatez. Segundo Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a moral é a regra para bem se conduzir, ou melhor dizendo, para a distinção entre o bem e o mal. Na verdade, ela funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Na distinção entre o bem e o mal, o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal, tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. O homem que é sujeito a errar pode até enganar-se na apreciação do bem e do mal, e crer que faz o bem quando na realidade está fazendo o mal. Isso se não atentar para o que disse Jesus: vede o que quererias que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso, e assim não haverá engano. Para tanto, há uma necessidade de uma maior disseminação dos ensinamentos do Mestre Jesus e um conhecimento mais apurado sobre o comportamento, conduta e moralidade, para que haja um maior entendimento com relação à verdadeira bondade e um melhor senso de justiça. Assim, que possamos mudar os nossos pensamentos, sejamos mais racionais, compreensivos, mais pacientes, mais solidários. Com isso, aprenderemos que podemos conviver com a solidariedade e a compaixão, de forma que nos acostumemos a nos importar com o próximo. Dessa maneira, com certeza passaremos a ser melhores. Dessa forma, na chegada do novo mundo que está por vir, que possamos todos estar em uma vibração positiva para que haja um desfecho promissor para a Terra. Na transição do planeta, há uma visão geral dos acontecimentos que estão por vir. É a chegada de um tempo novo, sendo este o tempo final do mundo de expiações e provas. Terá que haver uma expansão da consciência humana. Assim, a humanidade está caminhando para uma grande mudança. Na verdade, ela está entrando em ascensão, em um campo de esclarecimento, e certamente as pessoas têm que passar pela porta estreita na separação do joio e do trigo. Na verdade, a grande importância deste acontecimento é tocar o coração da humanidade no que diz respeito à solidariedade. E isso abre portas para a reforma interior e certo interesse para o conhecimento mais profundo dos fundamentos da vida. Traz também um questionamento do futuro e a percepção de um maior direcionamento do objetivo do homem na Terra. As pessoas já estão mais esclarecidas a esse respeito. A questão será uma melhor introspecção ao conhecimento e o desmantelamento de preconceitos da antiguidade promovidos pelas religiões e outros que levam ao materialismo, para que haja um maior entendimento da existência humana. E nisso está o desmoronamento do orgulho e da vaidade, circundados por um egoísmo que muitas vezes afeta o homem. Os acontecimentos causados pela pandemia trazem a humanidade para a empatia, a princípio pelo medo até pânico, mas depois pelo desenvolvimento de uma sensibilidade construída em função do cuidado que cada um deve ter de si e também dos outros, pela sensação de estar no mesmo barco, independente de nobreza ou pobreza. Assim, que as pessoas não fiquem com ansiedade,
mas com confiança de que tudo irá acabar bem e que dias melhores estão por vir. É um novo mundo onde as pessoas se compreenderão mais. Será um mundo onde o bem passará a imperar, e assim, as pessoas estarão mais preparadas para desenvolver virtudes de grande excelência. Isso em detrimento a vícios de imperfeição, que poderão ser superados por uma maior vontade do ser humano trabalhá-los, para que eles sejam transformados em qualidades que muito ajudará a melhor entender o seu destino. Que não nos esqueçamos disso, viver em paz, aproveitar o mundo para o nosso aprendizado, que estudemos mais para entendermos por que estamos aqui, quais são os nossos objetivos, o que nos espera no futuro. Acredito que se tivermos maior entendimento sobre estas questões, já nos sentiremos melhor e com vontade de fazer mais para a nossa evolução. Nesta trajetória, que o ser humano se prepare para o final dos tempos. Assim será merecedor do novo mundo que se aproxima, o de regeneração, a terra prometida por Jesus no início desta caminhada. Escolham o seu lado. A transformação do mundo está acontecendo pelo progresso que ninguém pode deter. E ocorre também pela evolução do conhecimento e da benevolência para se alcançar a sabedoria, sendo estes o objetivo principal do homem em sua trajetória em direção à luz. Que as pessoas reflitam sobre as palavras que foram ditas, que utilizem o seu discernimento para saberem diferenciar as ações que estão acontecendo na atualidade. É um momento de prova para a humanidade. São os ensinamentos materialistas que tendem a corromper as pessoas, se contrapondo aos ensinamentos de Jesus. A razão e o bom senso ditam o que é melhor para cada um. A besta do Apocalipse não está se levantando na figura de uma personalidade, mas na forma de um pensamento global. Na verdade, é um embate do homem entre o bem e o mal. Não demorem muito, escolham o caminho a seguir, observando a ética e a moral. Se o assunto foi de seu agrado, faça um comentário, dê um like, mas não se esqueça, inscreva-se no canal, assim terá acesso a outros vídeos. Compartilhe com outras pessoas. Muita paz!